E nós vamos conversar com o professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a BJD, Rogério Dutra dos Santos. Bom dia, Rogério. Bom dia, Glauco. Rogério, ontem foi levantado o sigilo da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que determinou a busca e apreensão, além de quebras de sigilos, contra empresários bolsonaristas que defendiam ali num grupo de WhatsApp um golpe de Estado caso o presidente Jair Bolsonaro perca as eleições para o ex-presidente Lula. E a decisão, Rogério, mostra que ela guardava estrita correlação, segundo ali o texto, com o rumo das investigações nos inquéritos conduzidos por Alexandre de Moraes, como os das fake news e do financiamento de atos antidemocráticos. Como é que você viu o conteúdo dessa decisão que foi revelado ontem? Olha, Glauco, não só o conteúdo da decisão, mas o contexto da decisão em torno ali no STF, o juiz auxiliar dando informações de que efetivamente essas investigações da Polícia Federal têm ligação direta com outros inquéritos abertos em andamento e que, de alguma forma, tem condição de comprovar a ligação real entre esses empresários, os agitadores, né, financiados e os atos antidemocráticos que aconteceram no 7 de setembro do ano passado. Então, se dizia na imprensa, né, e obviamente esse foi um ataque coordenado contra o ministro Alexandre de Moraes, e que o Alexandre de Moraes tinha tomado uma decisão de investigar esses empresários, de invadir a casa deles, bloquear as redes sociais, bloquear as redes de telemática por conta de um artigo de jornal, do Jornal Metrópolis. A gente vê agora, com a liberação do conteúdo da decisão, que não se tratava disso, né, ou somente disso, se tratava ali de um cuidado do ministro em relação a um conjunto de atos e de ligações, inclusive financeiras, entre alguns desses empresários, em especial o Luciano Hang, o conhecido como Velho da Havan, e o Alan dos Santos, que é esse ideólogo aí, esse agitador fascista, bolsonarista, que hoje se encontra refugiado nos Estados Unidos da América. Então, a suspeita de que há essa ligação, um conjunto de indícios, e segundo o próprio Alexandre de Moraes, um conjunto de provas, né, dão indicação de que há uma ligação direta entre alguns desses empresários, o Alan dos Santos e o financiamento dos atos de 7 de setembro do ano passado, inclusive no financiamento de 14 caminhões que foram utilizados para bloquear as saídas, as entradas das esplanadas dos ministérios em 7 de setembro. Então, dada a gravidade, né, porque se comprovados esses atos, nós estamos aí diante, como diz o próprio Alexandre de Moraes no documento, né, na decisão dele, diante de uma organização criminosa, um núcleo político-financeiro que articula ataques contra a democracia brasileira. Então, a gente está diante aí de uma situação muito grave e que justifica largamente a autorização dessas medidas tomadas aí pelo ministro Alexandre de Moraes. E você falou a respeito, Rogério, do parecer do juiz auxiliar, um parecer com 121 páginas que traz ali um arrazoado de fatos descobertos no inquérito sobre o financiamento desses atos antidemocráticos, e nesse documento é apontado que as suspeitas mais contundentes são contra os empresários Luciano Hang, que você citou, dono da rede de lojas Havan, e Afrânio Barreira Filho, do restaurante Coco Bambu. Inclusive tem uma aspas aqui, Rogério, com base no quadro geral das investigações em curso, o juiz avalia que eles podem ter ajudado a custear a produção e a divulgação de notícias fraudulentas e a organização de manifestações antidemocráticas. Isso é grave, como você atentou, principalmente quando a gente está próximo de um novo 7 de setembro, né? Não tivemos ainda a conclusão do inquérito a respeito do financiamento desses atos antidemocráticos, né? Não se pode chegar ainda a uma conclusão de quem, de fato, promoveu esse financiamento, mas estamos aí, esse erro não pode ser repetido, né? Como os erros
erros, por exemplo, em relação ao quão leniente foi a Justiça Eleitoral diante da disseminação de fake news por meios ilegais também, por financiamento ilegal, provavelmente em 2018, não podem se repetir agora em 2022, Rogério? Eu acredito que se formou a tempestade perfeita no STF. O Alexandre de Moraes era a vez dele ser o presidente do Tribunal Superior Eleitoral nesse momento de campanha. O Alexandre de Moraes, ele é prevento, ou seja, ele é o juiz competente para investigar exatamente os atos antidemocráticos, a indústria de fake news. Todos esses inquéritos estão hoje nas mãos de quem preside as eleições no Brasil, que é o Alexandre de Moraes. Então, isso é muito importante, é estratégico para que esse tipo de atos de violência, né, esse tipo de ataque às instituições seja efetivamente combatido. E essa preocupação do presidente Bolsonaro em criticar o Alexandre de Moraes, ela tem fundamento no medo que ele tem de que essas investigações cheguem no gabinete da presidência da República. Por quê? Porque um dos envolvidos nesses inquéritos, como o juiz auxiliar deixa claro no seu parecer, é exatamente um ajudante de ordens do Jair Bolsonaro que tem ligação direta com Alan dos Santos. Então, se isso for verdade, se estabelecer que efetivamente esses empresários financiam o Alan e financiam esses atos antidemocráticos, com ligação direta com ajudante de ordens, um militar que trabalha pessoalmente, diretamente com o presidente Bolsonaro, pode-se estabelecer claramente uma ligação dos atos antidemocráticos com o Bolsonaro, não só no que diz respeito ao seu discurso, que é antidemocrático, não só no que diz respeito ao discurso do presidente, mas efetivamente é possível que se estabeleça relações que indiquem que o presidente ordenou, colaborou, participou dessa organização criminosa que atentou contra os atos, contra o 7 de setembro, que atentou contra a democracia em 2021 e que está se articulando fortemente para atentar contra a democracia nesse próximo 7 de setembro deste ano. Então, isso é extremamente grave, talvez seja a notícia mais importante do mês ou do ano, Glauco, porque esse inquérito ele pode, de fato, ligar esses atos antidemocráticos a uma ordem direta do presidente da República. Isso é extremamente grave. Isso, obviamente, vai implicar no processamento do presidente Jair Bolsonaro assim que ele deixar o cargo de presidente, porque ele perde o fórum privilegiado e não mais vai depender da proteção do Aras, o atual Procurador-Geral da República, que tem evitado a todo custo que o Bolsonaro seja investigado e processado pelos crimes que ele tem cometido quase que semanalmente, diariamente. Então, assim que ele perder o foro privilegiado, assim que ele perder a proteção do Aras, ele poderá, sim, provavelmente será processado por esses eventuais crimes aí, especialmente que tem ligação com esse inquérito e com esses inquéritos aí presididos pelo ministro Alexandre de Moraes. E o Rogério, a prova de que o presidente da República, como se diz no jargão do futebol, ele sentiu essa questão relativa aos empresários, foi a declaração dele no debate de domingo, defendendo esses empresários golpistas e ainda atacando o STF, falando de ativismo judicial, que evidencia inclusive uma mudança de estratégia bolsonarista, Rogério, porque já faz alguns dias que o sistema de urnas eletrônicas não é atacado, mas o STF, a própria Justiça Eleitoral, continuam sendo alvo, inclusive, de fake news e de ataques que circulam nas redes sociais. Então, isso demonstra que é um calcanhar de Aquiles bravo mesmo do bolsonarismo, Rogério? Glauco, eu acredito que se desvendou com essas investigações e se desvendará com essas investigações o núcleo duro, o núcleo financeiro, o núcleo político antidemocrático do bolsonarismo. Esses empresários, né, esses capitalistas que têm como objetivo lucrar sem o incômodo de obedecer qualquer tipo de legislação e contam aí com o beneplácito, contam com a conivência do presidente da República. Se isso ficar provado, Glauco,
A gente está aí entendendo todos os movimentos que o Bolsonaro tem feito de proteção, inclusive descabida para o presidente da República, de se meter em questões de natureza judiciária, que dizem respeito a cidadãos privados. Né? Não existe, aparentemente, nenhuma ligação republicana entre esses cidadãos e a política brasileira e o governo brasileiro. O que essas investigações estão mostrando, Glauco, é que sim há, só que essas ligações elas são escusas, elas provavelmente são criminosas e elas indicam aí uma vontade muito grande do presidente desses empresários de destruir as instituições políticas e instalar um regime de natureza ditatorial, um regime no qual o presidente não mais ficará subordinado às leis, não mais ficará subordinado ao judiciário, não mais ficará subordinado ao legislativo. Né? E é esse que eu acho que é o sentido desses movimentos. Né? Dado o fato que o Bolsonaro tem baixíssimas condições de ser reeleito, ele agora estimula e parte para o puro e simples golpe de Estado. Então, se isso for comprovado, a gente começa a entender que realmente o Bolsonaro tem o rabo preso, que o Bolsonaro efetivamente é responsável por essas manifestações, é um responsável direto, na medida em que esses inquéritos podem comprovar a ligação direta da decisão do Bolsonaro em relação a esses empresários, a esses agitadores, e se essa ligação for realmente comprovada, como insinua aí, como indica o relatório do juiz que está subordinado ao Alexandre de Moraes, nós vamos ver aí o Bolsonaro em maus lençóis. Rogério, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Até, Glauco. Tudo de bom aí. Conversamos aqui com o professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD, Rogério Dutra dos Santos. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.